Quando eu era criança, eu gostava muito de animes, geralmente de assistir séries de animes, né? Então, eu assistia bastante aquelas coisas que eu gosto de chamar de animes de lutinha, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Depois eu comecei a assistir Naruto. Mais recentemente, eu me apeguei muito com One Piece, que veio se tornar um dos meus animes favoritos. Mas eu nunca tinha tido tanto interesse em animes de esporte, né? Tinham vários animes de esporte. Eu lembro de Super Campeões, depois veio o Super 11, que até assisti um pouco mais. Mas assim, esses animes de esporte, seja pelo traço, seja pela temática em si, nunca haviam me chamado tanta atenção. Mas no ano passado eu lembro que saiu o filme em anime de The First Slam Dunk, que era um anime que eu conhecia de basquete, que eu nunca tinha visto, e eu acabei deixando passar, mas depois eu queria assistir e eu não encontrei. E um anime que eu sei que tava fazendo bastante sucesso, que alguns amigos meus já tinham me recomendado, era Haikyuu, que era basicamente um anime de vôlei. Eu fiquei interessado porque, né, a galera recomendou, falou que era legal. Eu queria dar uma chance, mas eu acabei nunca assistindo nada. E foi assim, sem assistir nenhum episódio, que eu decidi ir ao cinema para assistir o filme de Haikyuu. Até porque, como eu tinha assistido o filme do First Slam Dunk, que eu não tinha conseguido ver, até agora eu não assisti, mas eu estava curioso, eu falei, não vou perder a oportunidade de assistir o filme do Haikyuu, eu só preciso me certificar se ele é um filme que dá pra assistir sem eu ter visto o anime antes. Acontece que apesar de cronologicamente falando ele se passar ali no final da história, ele faz um bom trabalho para introduzir Haikyuu para o novo público, né? Essa meio que é a ideia do filme. Ele apresentar uma continuidade, mas também se apresentar como uma porta de entrada. E eu vou dizer uma coisa, eu não consigo me arrepender nem um pouco de ter começado Haikyuu por este filme. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixar um like no vídeo e me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição. E vamos falar hoje de Haikyuu, a Batalha do Lixão, dirigido pelo Susumu Mitsunaka. O longa se foca em uma das partidas finais da história, que coloca os times Karazuno e Nekoma em campo, concentrando-se na amizade e rivalidade de Hinata Shoyo e Kozumi Tema. Eu lembro que muita gente, como eu falei, vinha me recomendando Haikyuu, que era um anime muito legal, era um dos animes mais populares do Japão, acho que o mangá mais popular do Japão em algum momento. E eu fiquei curioso, porque eu falei, eu nunca tinha tido tanta curiosidade, né? Tanto assim, nossa, vou querer assistir esse anime, que é um anime de esporte, ainda mais se tratando de um esporte, como é o caso de vôlei, que eu não acompanho. Então, sei lá, eu acabava simplesmente não me interessando. E aí eu fui assistir Haikyuu, a Batalha do Lixão, e assim, até agora eu não consigo explicar totalmente como este é simplesmente um dos filmes mais empolgantes do ano até aqui. É curioso porque eu tinha, assim, até um certo apreço por filme de esporte quando não necessariamente acompanho o esporte. Então, filmes de corrida, né? Mais recentemente a gente teve o Rivais do Luca Guadagnino, que é um filme de tênis, e que você pode até ter aquele meio que preconceito, porque, não assisto tênis, eu não quero ver um filme de tênis, né? Mas é algo parecido aqui com o anime, só que o anime, muitas vezes, ele chama muita atenção por causa da forma como ele trabalha personagens, pela forma como eles trabalham as rivalidades, os relacionamentos e, como eu gostava muito de anime de lutinha, os poderes, que era algo que eu sabia que eu não ia encontrar em Haikyuu. Então eu tinha essa certa dificuldade, né? Não diria que um preconceito, mas uma certa barreira para curtir, só que eu decidi assistir o filme e é um filme que ele consegue te trazer pro hype logo nos primeiros minutos. E eu acho que esse é o grande lance de animes ou filmes mesmo de esporte, que não necessariamente você precisa ser um fã do esporte, porque ele sempre vai ser usado ali como um meio condutor para trabalhar seus personagens. Não é diferente em Haikyuu, por exemplo, onde a gente vai ter ali o vôlei quase como um pano de fundo pra gente ver realmente o que importa, que são o relacionamento desses personagens, como eu falei, muito focado às vezes em amizades e rivalidades dentro de campo, que é uma coisa que é comum de anime, né? É comum de anime shonen, que é esses animes masculinos de personagens lutando e tal, que é o fator rivalidade, que é algo que eu gosto muito em animes como Dragon Ball e Naruto, e eu encontrei aqui em Haikyuu logo nos primeiros minutos, o que fez com que eu meio que já entrasse de cabeça, e aí no momento que o jogo começa, né, que de fato o filme ele vai ali pro jogo de vôlei, eu já tava vendido, eu já tava completamente apaixonado pela história. E algo importante para sustentar o hype, justamente pelo fato de que você, quando você não é um espectador que já tá acompanhando a animação há muito tempo, você tem que entrar ali e conseguir ser convencido pelo filme, né? E não pode se preocupar apenas em estabelecer aquela história para quem já conhece, mesmo que nesse caso seja uma história que se passa ali
já no final do mangá, né? No anime a gente acompanha o Hinata Shoyo, que tem o sonho ali de ser um dos grandes jogadores de vôlei, acho que o maior jogador de vôlei. Aqui no filme a gente tem uma mudança nisso, a gente tá acompanhando do ponto de vista do Tema, que é o rival do Shoyo. Desde o começo a gente vai conhecendo esse personagem, entendendo essa história, entendendo este capítulo da história, pelo olhar dele. Essa troca é interessante porque nos permite acompanhar realmente uma história de uma forma quase que introdutória, que eu acho que consegue ficar num meio termo legal, porque quem já tá acompanhando a história já tá no hype, já quer saber o jogo, já tá ligado nessa rivalidade, mas quem não conhece vai conseguir ser bem introduzido nessa história e não vai ficar ali sem o hype, não vai ficar de lado, porque desde o começo a dinâmica já tá bem estabelecida e a gente consegue entender qual é o peso desse jogo, da batalha do lixão, para os dois protagonistas, né? No caso, o Shoyo, que é o protagonista do anime, aquele é um co-protagonista do filme, e o Tema. Ao mesmo tempo que a Batalha do Lixão se forma como um contraponto para a jornada do protagonista do anime, que é o Shoyo, ele também consegue brincar com essa dinâmica para dar o peso pro jogo. Então, logo de cara a gente entende como isso é importante, mesmo sem saber que ele já tá se passando ali no pedaço, né, no parte final da história, né? A gente já tem noção do peso daquela partida, não apenas para esses dois protagonistas, mas para os outros jogadores, para os outros coadjuvantes da história. E tudo isso independente da gente saber que esse é meio que um dos últimos jogos de Haikyuu. Mas é claro que como esse aspecto de empolgação ele não basta ali só pela dinâmica dos personagens, Haikyuu também se garante muito pela animação, porque aqui a gente tem uma animação muito bonita que desde o primeiro momento que o jogo começa, a gente já fica empolgado. Eu nem sei como funcionam as regras do vôlei, mas eu tava assim na ponta da cadeira assistindo, porque a animação é muito linda, ela consegue trazer um dinamismo, ela consegue trazer ali uma adrenalina pro jogo que é impossível a gente, assim, permanecer alheio a tudo que tá vendo. É um trabalho de animação realmente empolgante, que consegue cruzar algumas técnicas diferentes pra gerar algumas cenas muito bonitas. Inclusive tem uma sequência ali já no final que a bola não para, assim, que é lindo de assistir. E assim, você nem se liga que você tá assistindo um anime, né, uma animação. É tão empolgante quanto assistir qualquer filme live action que fale de esporte e que saiba trabalhar bem essa adrenalina. E é muito legal como os roteiristas ali, como o diretor e como as pessoas que estão trabalhando nesse lance da animação, eles vão conseguindo fazer com que a Batalha do Lixão consiga meio que ganhar uma empolgação cumulativa, digamos assim. A cada minuto que passa, você fica com mais adrenalina, você fica torcendo, você fica com vontade de gritar assistindo. Mesmo que, por exemplo, no meu caso, eu não tenha tanto apego desses personagens da animação. Então eu imagino que para quem seja fã, consiga entender um pouco mais, consiga observar algumas nuances que vai ser ainda mais empolgante para essas pessoas. Mas se você é uma pessoa que nunca assistiu nada de Haikyuu, como era o meu caso, ainda consegue sair de lá totalmente empolgado e consegue entrar emocionalmente ali no plot do filme. A gente consegue se apegar aos personagens, a gente consegue entender o peso daquela partida, a gente consegue se empolgar pela animação e a trilha sonora que também dá um grande destaque aqui para todos esses momentos. São momentos realmente emocionantes, que apesar de uma ou outra quebra de ritmo, porque o filme ele precisa contextualizar um pouco alguns coadjuvantes, contextualizar um pouco da amizade e rivalidade ali entre o Show e o Tema, desde muito tempo, né, da infância do Tema, que a gente vai ter alguns flashbacks. São coisinhas que quebram o ritmo, mas no geral não prejudicam muito essa experiência de Haikyuu, que consegue ir se apresentando e empolgando, e ao mesmo tempo que entrega algo muito assim, um ápice dessa história para as pessoas que já estavam aguardando esse filme há muito tempo, consegue entregar algo bem empolgante e que funciona muito bem como porta de entrada para esse novo público. Para Haikyuu, A Batalha do Lixão, nota 8. Eu acho que é bizarro como eu entrei numa sala de cinema sem conhecer nada daquilo, sem conhecer nada desse universo, sem conhecer nada dessa história, exceto, sei lá, o nome do protagonista. E eu consegui ficar tão empolgado, é o ápice de uma narrativa, é como começar uma série pelo penúltimo episódio, praticamente. Mas é tão bem feito, é tão bem pensado pra apresentar a história pra esse novo público, que nada disso é uma barreira. E quando eu vi, eu tava completamente rendido, eu tava completamente empolgado, torcendo muito pra, né, pro jogo ali, meio que já você consegue entender mais ou menos quem é o protagonista, qual que é a conquista dele, qual que é a barreira dele, e tudo isso torna esse filme muito mais empolgante, muito mais interessante, e que, assim, realmente, como eu falei, pra mim, um dos filmes mais empolgantes do ano até aqui, e uma das surpresas do ano, já que nem de longe eu sabia desse filme vindo, e eu não esperava por Haikyuu, A Batalha do Lixão, mas me ganhou demais. Muito legal como esses filmes de esporte eles conseguem meio que trazer pras telas do cinema a empolgação que a gente sente no esporte. É muito parecido com o que eu senti
assistindo rivais que eu mencionei nesse vídeo e que eu já falei dele em um outro vídeo aqui do canal. É legal também porque a gente tá ali se surpreendendo com um filme que a gente nem esperava. Mas entrei no cinema e saí completamente apaixonado. Bem parecido com o sentimento que eu tive com O Assassino por Acaso, que eu fui assistir e eu fiquei completamente rendido pela obra. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até mais.